Otumbá, Polofé, Mucuyu, Saravá, meu povo de Umbanda, boa noite a todos. Que todos estejam bem, é o que eu desejo. Que todos estejam com saúde, com paz, com as suas famílias, os seus axés. Fazendo mais um vídeo, pessoal me ligando aí, me pedindo para falar alguma coisa sobre Exu, então a gente vai conversar sobre Exu. Mas eu resolvi fazer um pouco diferente essa questão de Exu. Mas antes eu quero pedir para vocês visitarem a nossa página no YouTube, Babalorixá Nogueira do Ogum, deixarem lá seus likes, seus comentários, acionarem o sininho. Isso é muito importante para a gente, nos ajuda muito. Peço a vocês que deem uma visitada também no Instagram, temos a página lá no Instagram também, e no Facebook, a página que a maioria já conhece, que é o Ile Axé Guibé, ou Moum Ati Omolu, que tem lá também uma série de vídeos antigos, de coisas nossas lá e tal. Mas então, estamos aqui hoje para falar sobre Exu. Tá. Só que eu estou me apegando a uma outra consequência dentro de uma pergunta que me fizeram. E dentro dessa pergunta que me fizeram foi a organização de um terreiro de Umbanda, de um templo de Umbanda, com relação à edificação, à firmeza, ao fundamento de Exu. Tá bom. Então, a partir do momento que se institui um templo de Umbanda, se faz uma casa de Umbanda, essa coisa toda, costumam deixar toda a responsabilidade nas mãos do Exu, chefe da casa, tá? Então, vamos dizer que o, o coordenador da casa, o Exu dele seja seu capa preta, tá? Então, seu capa preta é responsável pela tronqueira, seu capa preta é responsável pelas demandas, seu capa preta é responsável pelos caminhos da casa, ele é responsável pelos caminhos dos filhos, ele é responsável. Resumindo, seu capa preta, ele tem que se virar nos 30 para dar conta de tudo. Quando, na verdade, seu capa preta vai ter que sair pedindo auxílios, pedindo reforços, para que haja o equilíbrio do negócio, para que o trabalho flua, para que a casa tenha equilíbrio, para que as energias tenham equilíbrio. Tá bom. Então, dentro desse aspecto, o que eu vou dizer aqui, por favor, não é regra para ninguém. Não é regra para ninguém. Isso está estabelecido dentro da Umbanda, em que em 1971 eu venho, tá? Isso é aquilo que o meu axé, que a minha nascência de Umbanda trouxe para mim. E que, colocado na balança, constatado, funciona. Obviamente que alguns concordarão, outros não concordarão, sem problema algum, até porque a casa de cada um é a casa de cada um. E as pessoas já sabem o que estão fazendo. Porque se não soubessem o que estavam fazendo, não teriam aberto suas casas de culto. Eu acho que toda mãe, todo pai, ele tem que ter o conhecimento e não deixar tudo na mão dos guias para os guias resolver. Né? Ele tem que ter o conhecimento para passar aos seus iniciados, para que esses iniciados se sintam também seguros junto a ele. Porque se tudo for perguntar para ele, falar, pergunta para o Exu, pergunta para o caboclo, pergunta para o Exu, o cara vai lá, mas você não sabe nada? Não, ele tem que ter conhecimento do que ele, no exercício físico da casa, como sacerdote ou como sacerdotisa, está fazendo. Muito bom. Então, uma das primeiras coisas a ser ditas é que você tem lá uma tronqueira, né, o terreiro, o templo, ele tem uma tronqueira de Exu, ele tem a casa de Exu, onde antes do início dos trabalhos, antes da casa ser aberta para receber as pessoas, essa tronqueira ela é firmada, ela é estabelecida, não é?
para que Exu já entenda que ali vai começar trabalhos, vai começar as coisas, as pessoas vão ser recebidas. Muito bem. Independente do Exu, que é o comandante dos trabalhos, ele tem que ter algumas sustentações. Uma primeira sustentação que ele tem que ter é um Exu chamado Tranca-Rua. Por que tem que ter esse assentamento dele, tem que ter alguma coisa ali que vincule essa tronqueira, essa casa com Tranca-Rua? Porque Tranca-Rua é um Exu que está vinculado a todos os portais. Se você vai a Calunga, você tem seu Tranca-Rua das Almas, você tem seu Tranca-Rua de Embaé, você tem seu Tranca-Rua das Encruzilhadas, você tem Tranca-Rua em todos os pontos de vibração. Por quê? Porque seu Tranca-Rua é um Exu mediador entre o plano físico, o plano astral, em que, se pese, nenhum Exu, de fato, Exu, vem de um plano para o outro sem passar por esse guardião. Então o que acontece? Se esse senhor está na casa, ele tem o seu fundamento ali que seja mínimo, não precisa ser uma coisa, não, que ele tenha o seu ponto de energia ali naquela casa. Ele já impede que um obsessor, que você venha fazendo passar por Exu, porque isso acontece. Ah, mas as entidades não estão vendo? Gente, a caixinha de ferramenta de obsessor é grande. É grande. E quando a gente deixa toda a responsabilidade na mão das entidades, as entidades também têm o direito de pegar a gente pelo pé. Falar, aprende. Alicerça a tua casa no plano físico para que o plano espiritual possa agir de forma plena. Então, quando você põe Tranca-Rua lá, você já boicota que obsessores, quiumbas, etc., venham a se passar por Exu e atrapalhar a vida de médiuns, principalmente de médiuns iniciantes. Isso é um ponto fundamental, tá? Isso é muito importante. Ter Tranca-Rua alicerçado na casa de Exu é importante, tá? Pelos caminhos da casa, pelo trânsito espiritual da casa. Uma outra vertente que é muito importante também estar vinculada nessa casa de Exu é alguma coisa ligada ao povo da Calunga através de Tata Caveira. Tata Caveira. Tata Caveira. Por quê? Este senhor é o responsável por recolher. Vem cá, meu querido. Eguns, quiumbas, obsessores, ele encaminha esse povo. Ele resgata tudo isso. Ele, em seu plano primário, porque primeiro patamar ali é a Calunga, e dali a evolução, o que acontece? Esse senhor recolhe tudo isso, esse senhor é o que encaminha aquele que escapou dali, aquele que tem que ir para lá, aquele que precisa de uma orientação. Este senhor, ele, suas falanges, suas linhas e suas legiões do povo da Calunga. É muito importante a gente ter alguma coisa ligada ao povo da Calunga, sim, estabelecendo 2 níveis. Você tem um nível ligado aqui com Tranca-Rua resolvendo uma parte, Calunga resolvendo outra. Você estabelece 2 planos muito importantes que são necessários para que não haja perturbação dos trabalhos. Porque às vezes a gente vai a algum terreiro e vê o pessoal da assistência, um cai para cá, rola no chão, isso e aquilo, e fica aquela dificuldade e tal. E muitas vezes por quê? Porque não há o alicerce necessário para que as coisas fluam do jeito certo. Um outro Exu que é muito necessário se lembrar dele, nem que seja uma velhinha, alguma coisa, mas se botar ele, é seu meia-noite. Seu meia-noite é um Exu responsável pelo equilíbrio da mudança de polos negativos, positivos. Ele é um Exu observador intermediário nessa questão de balança kármica.
é muito importante sobre o seu meia-noite, porque ele é também um direcionador, tá? Ele é um direcionador na questão de espíritos que estão buscando uma direção, estão buscando uma resposta, que estão perdidos. Eles não são ruins, eles não têm a intenção de prejudicar ninguém. Eles estão ali precisando de um. O que eu estou fazendo? O que está acontecendo? E seu meia-noite ele é muito atuante nesse meio, nessa coisa toda. Um outro Exu que não se pode esquecer é seu capa preta. Seu capa preta é um Exu atuante, mas muito atuante, tanto no plano físico quanto no plano astral, tá? Como manipulador, posso dizer assim, da questão. Ele é manipulador e aplicador, né? Da lei de causa e efeito. Ele é profundo conhecedor, assim, dessa questão. Nós podemos até entendê-lo como se ele fosse um jurista, um advogado, até meio que um juiz nessa questão, em algumas instâncias de ação, reação, causa, efeito, demanda. Ele é aquele cara que está ali para pegar essa questão, analisar essa questão, falar: isso aqui compete, isso aqui não. Entende? Isso aqui vamos enterrar e esquecer o assunto? Não. Isso aqui, não. Isso aqui tem dono. Volta para quem fez. Então, seu capa preta é um Exu que não pode ser esquecido. Um outro Exu que também não dá para a gente deixar passar batido é seu Marabô. Seu Marabô é um Exu que atua de forma muito grande a recomposição da aura, dos chakras. Ele retira os miasmas da aura que causam, através da aura que já está numa amplitude baixa, ele restabelece esse equilíbrio. E quando a aura da pessoa está muito baixa, ela está muito propensa a doenças. Então ele é muito atuante no sentido de reequilibrar essa aura, reequilibrar esses chakras, entende? E recompor essas energias e fazê-las positivas. Além de que, ele é muito atuante na questão de demandas astrais, não é? Porque às vezes a pessoa está passando um momento, ela está passando um caminho, né? E sendo bombardeada por energias que não são dela, não lhe pertencem, não estão, atravessaram o caminho dela, se grudaram na aura dos chakras dela e estão ali. E Marabô nesse momento é importante, muito importante nesse sentido. Um outro Exu que eu gostaria muito, mas muito de falar com vocês sobre ele, tá? É seu Tiriri. Seu Tiriri é um Exu muito importante na atuação dos caminhos espirituais de uma casa de axé, uma casa de umbanda. Ele coordena muito essa questão de quem vem, o que essa pessoa está trazendo. Ele seria um Exu que faz uma triagem muito rápida. Ele elabora muito rapidamente aquilo que tem que ser feito e distribui as coisas muito rapidamente, né? Ele é um Exu que, para descarregar uma aura, para descarregar tanto o corpo astral quanto o corpo físico de uma pessoa, seu Tiriri tem uma atuação maravilhosa. Então é um Exu que não pode ser relegado. Obviamente que tem muito mais coisa para a gente falar de outros Exus e tal, é que senão o vídeo fica 3 horas e fica cansativo, a gente entende isso. Então, mas se a gente fosse entender a Umbanda, como eu já disse algumas vezes, como um quartel, Exu é o cidadão que está lá na frente de fuzil, né, tomando conta daquela entrada. Só que a gente tem que entender que a gente tem que dar uma folga, vamos dizer assim, para o Exu
coordenador da casa, para que a atuação dele junto aos filhos, para que a atuação dele nos trabalhos esteja tranquila, para que ele possa atuar de uma forma ampla, né? Porque o Exu, ele tem aquela coisa, ele vai atuar lá na porteira, o Exu, ele vai atuar junto aos caboclos, junto aos pretos velhos, junto a isso, junto àquilo, retirando obsessores, aquela última limpeza feita por essas entidades, é ele que vai encaminhar. E a gente tem que ter a consciência de dar uma distribuída no nosso plano para que essas entidades tenham uma atuação maior, para que possam exercer de forma muito melhor a sua atuação também junto às demais entidades. Para que a coisa, para que o templo, para que a estrutura, para que as energias não sofram alteração, para que tudo corra sempre equilibrado. E se nós damos condições no plano físico para que Exu possa exercer de fato essa condição junto ao todo, fica uma maravilha. Eu espero que vocês tenham gostado. Botumbá, Colofé, Mucuyu, Saravá, meu povo de Umbanda, um grande axé a todos, paz, saúde e fiquem muito bem na paz de Orixá.